O Império Bizantino nasceu na divisão do Império Romano do Oriente com capital em Constantinopla e Império Romano do Ocidente com capital em Milão, no ano de 395. A cidade de Constantinopla, antes denominada Bizâncio, havia sido rebatizada pelo imperador Constantino no ano de 330. Atualmente, a cidade recebe o nome de Istambul. Por esta razão, o Império Romano do Oriente passou para a história como o Império Bizantino. Sua extensão territorial se estendia pela Península Balcânica, Ásia Menor, Síria, Palestina, o norte da Mesopotâmia e o nordeste da Ásia. Assim que ainda a queda do Império Romano do Ocidente tenha sido fatal para eles, a sobrevivência do Império Romano do Oriente foi expressiva. O povo do Oriente enfrentou poucas ameaças de bárbaros, passando a viver um período de estabilidade e prosperidade. No entanto, o Império Romano do Oriente sobreviveu, atualmente chamado Império Bizantino, até 1453, com a derrubada de Constantinopla pelos turcos otomanos. O período situado entre a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente é o que conhecemos por Idade Média. Foi também nesse período que ocorreu uma difusão e maior adesão ao cristianismo, inicialmente entre os componentes das classes mais pobres da população, mas chegando também às elites romanas. Política. No Império Bizantino havia 3 tipos de governo: a monarquia, que é uma forma de governo onde o rei, monarca, exerce um papel político, podendo ser mais ativo, governando o Estado, ou mais passivo, cerimonial, em que cumpre meras funções de representação. A autocracia, que é a liderança autocrática, é aquela que o controle das decisões está centralizado nas mãos de um único indivíduo. A figura do dirigente costuma ser autoritária, temerosa e pouco inclusiva, porque no seu estilo de liderança, ordens são absolutas. É a monarquia absoluta, que é caracterizada pela extensão ilimitada dos poderes do monarca sobre o país que governa. Assim, o monarca nesse tipo de monarquia assume a função de chefe de Estado e chefe de governo. Justiniano tornou-se o imperador do Império Bizantino em 527, e no mesmo ano casou-se com Teodora, que mais tarde desempenhou um papel muito importante em suas decisões políticas e militares. Ele é conhecido como o Imperador Insone, que iniciou um plano para restaurar e unificar o Império Romano para restaurar a nobreza do Império Antigo e estimular a indústria, a arte e o comércio. Criou a codificação do direito romano, também conhecido como Código de Justiniano, que se divide em 4 partes básicas e é considerado um presente para a cultura ocidental e cristãos. Codex Justinianus. Essas leis foram inspiradas no Código Romano e mais tarde se tornaram Corpus Juris Civilis. Digestos. Essas são as ramificações dessas leis divididas em partes. Institutas, no qual professores reescreveram essas leis de forma didática para que o povo pudesse entendê-las. Novela. É a possibilidade de promulgar leis de acordo com as necessidades, nesse caso, a lei do imperador. Justiniano se destacou no Império Bizantino porque se opôs aos persas, construiu o Templo de Sofia, expulsou os bárbaros, anexou os territórios e recuperou as terras importantes do império. Mas ele é um tirano e, portanto, despertou a oposição imposta pela política contra ele. Nas corridas de cavalos, de autódromos, as pessoas estavam cansadas de sua brutalidade e tributação e estourou uma revolta chamada Revolta de Nica, que durou cerca de 3 dias e a violência foi muito grave. Especula-se que mais de 30 mil pessoas foram mortas pelo exército do imperador, incluindo empresários, políticos e outras personalidades proeminentes. Naquela época, a mistura de religião e política era muito intensa e se chamava Seita de César. O imperador mantém um poder centralizado, que é uma representação de Deus na Terra. Ele é o representante máximo da Igreja e do exército do Império Bizantino. Dessa forma, a união desses poderes fez o Bizâncio uma teocracia controlada por dogmas e crenças. A economia bizantina era de grande importância para o império. Era uma das partes mais importantes desse setor econômico.
era o comércio, que era controlado pelo Estado. O comércio bizantino se baseava em transportar produtos que vinham da Ásia, muitos deles sendo pimentas, canela e cravos que no final de tudo seriam vendidos para o Ocidente. Na economia bizantina, outro setor que também se destacava era a economia agrícola. Esse tipo de economia funcionava da seguinte maneira: as regiões que se fossem costeiras iriam se concentrar em plantar cereais e vinhas, afinal a parte costeira tinha um solo melhor para o cultivo devido ao solo fértil. Trabalho. No topo da carreira bizantina estavam os trabalhadores de colarinho branco que adquiriram seus conhecimentos específicos através da educação, como advogados, contadores, escribas, funcionários menores e diplomatas, todos essenciais para o funcionamento eficiente do Estado. Em seguida, havia comerciantes e banqueiros que poderiam ter sido extremamente ricos, mas eles foram mantidos em baixa estima pela aristocracia e vistos como alguma suspeita. Artesãos e produtores de alimentos eram menos socialmente móveis, pois os membros das principais guildas deveriam permanecer em suas profissões e passar suas habilidades para seus filhos, principalmente para os proprietários de navios, padeiros e os produtores de carne de porco. Como mulheres fazem muitos trabalhos que homens fizeram, mas às vezes prestam serviços especializados como parteiras, médicas, lavadoras, cozinheiras, casamenteiras, atrizes e, claro, como prostitutas. As mulheres poderiam ter seus próprios negócios se tivessem os meios. As mulheres do Império Byzantine eram entre as classes mais altas, em grande parte esperadas para supervisionar a casa da família e criar filhos, enquanto aquelas que tinham que trabalhar para viver o fizeram das indústrias no período que variavam da fabricação à hospitalidade. Crianças de classe baixa do Império Bizantino aprenderam a profissão de seus pais. As meninas aristocráticas também aprenderam a girar, tecer e a ler e escrever. Eles também estudaram a Bíblia e a vida dos santos, mas eles não tinham educação formal como se esperava para casar e cuidar da propriedade doméstica, filhos e gerenciar os escravos dos maridos. Enquanto isso, os meninos aristocráticos aprenderam como uma escola dirigida pelo bispo local, ou aprenderam com tutores particulares para aqueles que eram capazes de pagá-los. Os meninos aristocráticos foram ensinados a ler e escrever em grego, e também foram ensinados em artes como gramática, retórica, lógica, aritmética, geométrica, harmônica e astronômica. Cultura. A arte bizantina recebeu influência de diferentes regiões, devido à localização geográfica de Constantinopla. Assim, essa tendência agregou elementos culturais de Roma, da Grécia e do Oriente. Entre as principais características da arte bizantina estão combinação de diferentes elementos da cultura greco-romana e oriental, presença marcante do uso de cores, forte influência do cristianismo, ausência de expressividade e de criatividade dos artistas, representação de personalidades oficiais como personagens sagrados. Ela também estava diretamente ligada à religião, por isso obedecia ao clero, que tinha dentro outras funções. A de organizar as artes, assim os artistas bizantinos se tornavam apenas executores que tinham função de seguir fielmente o padrão e as tradições estabelecidas pela igreja. A arte bizantina costumava representar os imperadores com uma auréola sobre a cabeça, sendo também representados em mosaico, juntamente com a Virgem Maria e com o Menino Jesus. Essa prática se baseava nos ideais do regime teocrático, o qual, além dos poderes administrativos, o imperador possuía poderes espirituais, sendo considerado representante de Deus na Terra. Religião. Como tinham várias culturas, sentiu necessidade de respeitar as várias nacionalidades tendo um modelo pré-estabelecido. Então escolheram a religião como alternativa de unidade. Predominantemente, o Império Bizantino era cristão, porém existiam várias formas de interpretação sobre o cristianismo. Sua igreja era a católica ortodoxa grega, na qual havia 3 conceitos: o monofisismo, que acreditava que Cristo era um ser divino e que nunca veio à Terra; o arianismo, que afirmava que Cristo foi apenas humano; e o movimento iconoclasta,
não acreditavam em imagens de santos e que posteriormente ocasionou uma guerra conhecida como Questão Iconoclasta, na qual membros saíram destruindo todas as imagens que encontravam. A dança bizantina desenvolvida no período da Idade Média é concentrada na capital bizantina, Bizâncio. Mais tarde, a cultura bizantina se concentrou mais na cultura grega e no cristianismo, nas artes, ao invés do paganismo. Originalmente, a dança era considerada educacional. Entretanto, conforme a cultura grega e o cristianismo se espalharam por Roma, a dança foi usada para fins de entretenimento. Com o crescimento de convertidos e medidas da Igreja Ortodoxa Oriental, a dança foi aceita entre o povo, pois ela foi espiritualizada e apurada, sendo usada para interpretações cristãs. As danças permitidas pela igreja eram danças realizadas em círculo, em que mulheres ficavam de um lado e homens do outro, fazendo movimentos solenes. Infelizmente, não é comum encontrarmos referências a danças daquela época, mas ainda assim encontram-se algumas imagens em esculturas e miniaturas referenciando essas danças. No livro Life and Culture of the Byzantines, nós podemos conhecer um pouco mais da interessante cultura bizantina e as danças dessa época, como por exemplo danças satíricas, danças de bandos itinerantes de jovens e muito mais. Vestimentas. Os bizantinos da classe alta vestiam túnicas bem decoradas. Tais túnicas eram feitas de sedas e fiapos de ouro, e usavam pérolas e pedras preciosas como decoração. Pessoas de classe mais baixa vestiam túnicas simples. Os imperadores e pessoas da corte usavam também um tipo de manta sobre suas túnicas. Posteriormente, o imperador e a imperatriz passaram a usar um longo tecido em volta de seu pescoço, como um cachecol, e nobres passaram a usar longas e firmes meias calças. Um pouco mais de seu legado. A civilização bizantina foi influenciada pela cultura romana e grega, que afetou a Ásia Menor pelo menos desde o século V a.C. No entanto, a cultura bizantina foi mais influenciada pelos gregos do que pelos romanos, seu criador. Afinal, Constantinopla foi uma cidade grega. Literatura. Enquanto a poesia grega foi amplamente aclamada, os poetas bizantinos desconhecidos seguiram o estilo dos poetas gregos antigos tanto quanto possível. Os bizantinos são pessoas que gostam muito de ler e escrever. Porém, se por um lado é o discurso, o ritmo formal, ora informal e a linguagem mista que dificulta a elaboração da boa poesia bizantina, então os bizantinos se destacam no campo da história. Eles não são excelentes poetas e romancistas, mas são notáveis em história, filosofia, teologia e retórica. Os bizantinos destacam-se no campo da biografia e da biografia de santos. A autobiografia é rara entre os bizantinos, e o mais impressionante neste caso é a autobiografia do velho carrancudo Nikiforos Bramidas, considerado um homem inteligente, mas um homem mal-humorado. No entanto, inúmeras obras sobre monarcas e outras figuras influentes são muito grandes, e há também uma pequena parte de memórias e epitáfios de imperadores e outras figuras proeminentes. O historiador Dio, curiosamente, apontou que os bizantinos escreveram epitáfios e cartas, o gosto às cartas e política e discursos. Nas biografias dos santos, conhecidas como a biografia dos santos, esse estilo é diretamente afetado pelas flutuações religiosas que abalaram o império, sejam as reformas realizadas pelo imperador ou a destruição da iconografia da ortodoxia latim e islã. Ciências. No campo da química, o maior legado bizantino foi a criação do chamado fogo grego ou fogo greguês. O fogo grego era uma espécie de composição explosiva que se projetava mediante tubos apropriados ou sifões. Inflamava-se ao encontrar-se com navios inimigos. Tal arma fora muito utilizada na projeção e cercou as cidades e em batalhas navais. A eficiência de tal armamento em algumas batalhas fora essencial para grandes vitórias do Império, e tal fato levou à composição de fogo grego ser um segredo de Estado. Na alquimia, os alquimistas bizantinos, como tantos antes e depois deles, procuravam transmutar metais em ouro, procuravam pela pedra filosofal
pelas panaceias, além de desvendar a natureza, estudando os minerais, gases, líquidos, álcoois, ésteres, etc. Todavia, os bizantinos fizeram um grande favor aos alquimistas europeus, ao traduzir para o grego e posteriormente para o latim as obras dos alquimistas árabes, sírios, persas e egípcios. Mecânica. Em mecânica, o povo bizantino produziu obras de grande alcance prático, executaram e desenvolveram um sistema romano de abastecimento de água e drenagem, produzindo belas obras de engenharia. Os relógios e brinquedos, os leões uivantes e o trono que se elevava, que tornavam o palácio tão impressionante para os bárbaros, constituem exemplos de seu crescente engenho mecânico. Medicina. A medicina bizantina observa Runciman. Era admirável mais pelo bom senso do que pelas suas teorias. O mesmo autor observa: a medicina era um assunto de grande interesse para os bizantinos. O ensino médico não era restrito aos futuros profissionais, e em consequência, amadores como Psellos e Anacômena estavam convencidos de que sabiam tanto quanto os profissionais autênticos. Geografia. Na geografia, viu-se o desenvolvimento de mapas. Infelizmente, a grande maioria se perdeu com o tempo. O desenvolvimento sobre o estudo topográficos, climáticos, da flora e fauna. Ptolomeu, geógrafo grego, fora a principal influência sobre o desenvolvimento da geografia bizantina. As principais obras geográficas bizantinas foram O Périplo do Grande Mar e a Topografia Cristã de Cosme de Copleucis. Concluímos o trabalho por aqui. Esperamos ter passado a essência do que foi o Império Bizantino.